dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos falar sobre equidade de gênero, remuneração no setor público e o que explica a desigualdade salarial que persiste até hoje. Você sabia que a diferença salarial de gênero é maior no setor público do que no setor privado? E apesar de serem maioria no serviço público, as mulheres sofrem com a falta de incentivo para se desenvolverem em cargos de chefia. O levantamento da República.org mostra que, além de ganharem 25% a menos do que os homens, as mulheres também são maioria em todas as faixas salariais, menos em uma, a mais alta. Inclusive, entendendo que o tema está em sinergia com as métricas de ESG, o ranking de competitividade dos estados de 2021, ferramenta recém-lançada pelo CLP, adicionou o indicador de equidade de gênero e remuneração no pilar de eficiência da máquina pública. E para falarmos sobre esse tema, vamos conversar com a Silvana Dourado, especialista em gestão de pessoas e cofundadora da Rede Mulheres Públicas. Depois, conversamos com a Denise de Pascoal, economista e sócia fundadora da Tendências Consultoria, parceira do CLP na produção do ranking. Oi, Silvana, seja bem-vinda ao Coisa Pública e se apresenta pra gente. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Eu sou Silvana Dourado, sou cearense, né? O cearenseis aqui vai tomar conta aqui desse podcast hoje. Sou casada, sou mãe do Pedro Igor, sou psicóloga, sou servidora pública há 15 anos e há 15 anos também estou na área que eu mais gosto e mais eu me identifico, que é na área de gestão de pessoas no setor público, sabe? É uma área extremamente dinâmica. Então, eu atuo aqui na Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Ceará como coordenadora da parte de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas, mas também represento o CONSAD no grupo de trabalho de gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas. Sou MLG da turma 6, prazer, muita honra, e também faço parte do programa Fellows do República.org. Perfeito, é um prazer te receber aqui. E bom, Silvana, eu quero já começar te perguntando, nós vemos que há uma tendência a essa equidade no setor público, mas mesmo assim a diferença salarial ainda persiste. E para você, o que resulta nessa desigualdade remuneratória, então? Acho que é excelente pergunta, Natália, do que a gente tem vivenciado. A gente tem algumas referências interessantes de algumas pesquisas que saíram nos últimos anos, aqui eu vou falar de algumas delas, tá? Mas especificamente a desigualdade entre homens e mulheres, elas definem uma estrutura que reproduz ainda o estereótipo que existe de gênero. Então essa estrutura desigual está refletida nas mudanças de remuneração. Em média, pelo estudo que nós temos da ANESP, que é a Associação Nacional de Especialistas em Política Pública e Gestão Governamental, os homens eles recebem cerca de 10,5% a mais do que as mulheres, no caso do Serviço Público Federal. Do que se dá essa diferença, então? Especialmente, nós acreditamos, por conta da ocupação dos cargos de liderança, explicitando ainda, certo, gente, essas barreiras visíveis e invisíveis que as mulheres, então, enfrentam para ocupar os postos de liderança, que aí é o chamado teto de vidro. Depois da Constituição de 88, a gente tem uma entrada muito diferenciada, né, no governo. A gente chega através agora de um concurso público. E o que dá, então, igualdade a homens, mulheres e diversas profissões a participarem, então, de concursos para fazerem parte dos quadros do governo. Então, conforme o estudo da ENAP, o último estudo da ENAP, que levou em consideração os dados do Sistema Pessoal Civil até de 2008, o percentual de homens no Serviço Público Federal é de 55,2%, enquanto das mulheres é de 44,8%. Então, o que a gente percebe?
percebe, então, cada vez mais uma tendência à equidade. Entre 2011 e 2015, por exemplo, para cada 100 homens que se tornaram servidores públicos, também 93 mulheres fizeram o mesmo movimento. Então, a gente pode dizer que hoje em dia está praticamente igual no que diz respeito à esfera federal. Com relação à escolaridade, também a gente também percebe esse mesmo tipo de tendência. Hoje em dia, com pós-graduação, eu tenho a cada 128 mulheres pós-graduadas para cada 100 homens. E com mestrado, 113 mulheres para cada 100 homens. No entanto, os homens são maioria quando se trata de doutorado, que aí inverte um pouco mais. A cada 100 homens que finalizam o doutorado, 79 são mulheres. Enquanto mulheres nós lideramos ao nível de especialização e nível de mestrado. No caso do doutorado, os homens que estão mais à frente. Então, essas desigualdades que são relacionadas à representatividade, né, de quantidade e também à escolaridade, eu acredito que a gente já possa dizer que está superado. No entanto, no quesito remuneração, é que a gente percebe uma diferença assim, com relação ao gênero. Infelizmente, ainda está presente ainda no serviço público, mas também na área privada a gente também pode identificar isso. E é permeável provavelmente pelos estereótipos que estão ali pertencentes, especialmente no serviço público. Então, assim, como é que a gente explica, então, essa diferença salarial, tendo em vista que pelo concurso público a gente tem uma obrigação de manter essa equiparação salarial, especialmente se eu tenho a mesma função. A gente identifica, especialmente pela ocupação dos cargos em comissão, que é os DAS, que a gente chama. A escolha para um preenchimento desses cargos em comissão é realizada através do dirigente. Essa escolha é de livre nomeação e exoneração pelo dirigente máximo de cada órgão. No caso do governo federal, esse DAS ele é estratificado em 6 níveis, que vai do 1 até o 6, sendo que o 6 é o mais alto e é ocupado então pelos secretários nacionais, diretores e presidentes. É esse o cenário aqui, eu tenho de 1 até a 6. O cargo de confiança no setor público são os cargos principais de liderança. Então, do total desses DAS disponibilizados em 2018, as mulheres ocupavam 43% deles, ok, né? No entanto, quando se considera os níveis de DAS, há uma grande discrepância nesse percentual. O que a gente vai identificar? Que do 1 até o nível 3, as mulheres ocupavam cerca de 48% dessas posições. A partir do 4, a gente percebe uma diminuição da participação dessas mulheres nesses cargos de confiança. E aí é que a gente começa a perceber a existência de uma barreira que ela é invisível, que é chamado teto de vidro aqui. E a partir, então, desse nível 4, é que a gente pode dizer que essa posição de liderança efetivamente se acontece. É a partir do nível 4, por exemplo, que são exigidas mais competências, habilidades e atitudes que são relacionadas propriamente ao cargo de liderança mais alto, como a visão estratégica, capacidade de negociação, resolução de problemas complexos. Então, para esses altos cargos, a gente precisa disso. E aí, o que acontece? Cada vez mais a mulher não participando desses ambientes, especialmente de formulação e definição de políticas públicas, que a gente pode levar a alguns pontos cegos quanto a essa compreensão do cenário geral que existe na sociedade brasileira. Então, isso era muito importante. A presença da mulher nesse ambiente, ter um ambiente de liderança mais diverso, faz com que a própria organização tenha uma visão diferente das entregas de políticas públicas que a gente pode fazer para a sociedade. Então, para você ter uma ideia, Natália, nesse último nível, que é esse nível 6, apenas 17% dos cargos são ocupados pelo sexo feminino. Então, Natália, tem outro tópico que é super importante também que a gente conversa, certo? Que as mulheres também, elas são maioria nas profissões do cuidado e também nas áreas de proteção social, que envolvem saúde e educação. E essas carreiras são historicamente e estruturalmente têm um perfil remuneratório menor. E também, historicamente, elas são ocupadas em maioria por mulheres. E aí, quando você faz uma análise da média remuneratória, o gênero e carreira profissional, é que percebemos as maiores diferenças, tá? Então, as mulheres estão em carreira com perfil remuneratório menor. Então, na área de enfermagem, por exemplo, ela é formada por 85% das mulheres. No caso dos docentes da educação básica, 80% deles são formados também por mulheres. No entanto, que a gente considera nas carreiras de elite, que fazem parte de fazenda, procuradoria, controladoria, as áreas principais de governança do governo, por exemplo, têm suas carreiras com perfil remuneratório bem mais alto. E, historicamente, também são carreiras em que
prevalecem ainda os homens. Então, assim, a diferença que se apresenta nas organizações públicas acaba resultando a desigualdade da sociedade como um todo, certo? Ela retrata um direcionamento da escolha profissional, do seu perfil profissional, conforme o sexo. Perfeito, Silvana. Gostei muito do que você trouxe, né? Essa análise bem clara de como que funcionam as hierarquias na administração pública. Então, para terminar, quero te perguntar duas coisinhas. A primeira, eu quero saber quais ações você considera que podem ser tomadas pelo setor público para mitigar estes desafios, essas questões que você nos apresentou agora. E a segunda, nesse movimento, qual você acha que é o papel da mulher, da servidora pública, no incentivo dessas ações, nessa luta por essa igualdade salarial? Tem vários fatores que a gente pode se utilizar enquanto servidora pública, enquanto mulher, enquanto mãe, enfim, nos diversos papéis que a gente pode assumir. Então, acho que a primeira possibilidade que a gente pode ver enquanto macro é instituir políticas mais afirmativas, inclusive com possibilidade de reserva, assim, de cargo de confiança para as mulheres em todos os níveis, tá? E aí a gente pode já ir começando nessa linha. Os números indicam, por exemplo, que as mulheres que possuem grau de escolaridade igual ou superior aos homens. A gente não fala de falta de preparo, nem de competência. Ou seja, a adoção, muito provavelmente, de políticas de cota de gênero para determinadas posições, poderia a gente reverter essa questão do problema da ausência feminina, né, sem perda da qualidade dessa ação. Além disso, tem uma outra série de situações que a gente tem que identificar com relação especialmente à mudança de cultura. Isso é extremamente importante também que eu consiga identificar. Mas alcançar essa igualdade de gênero não é um processo de prazo. Exige, então, uma vontade política e um esforço conjunto por parte do governo, sociedade civil, organismos nacionais e outros. A gente não pode também deixar de valorizar os instrumentos legais nesse processo, né? Marcos regulatórios podem ter um papel fundamental e pode ser um primeiro passo muito importante. A lembrar, por exemplo, da Lei Maria da Penha, que é uma lei federal brasileira, cujo principal objetivo dele é estipular punição e coibir atos da violência doméstica contra a mulher. Desde a sua publicação, ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, assim, o papel da fundamentação, da legitimação é muito importante nesse processo. Por outro lado, a gente também espera do setor público ações estruturantes voltadas a partir da educação, né, para que toda a população tenha uma visão diferente com relação ao papel da mulher na sociedade, um olhar diferenciado contra os estereótipos que existem, dos mais diversos, inclusive o de gênero, tá? Que muitas vezes são treinados, digamos assim, desde a infância, que veja o nosso papel aí nesse momento, enquanto servidor, assim, da área de educação, e aí para que a gente apoie cada vez mais atividades que coíbam, né, essa reprodução social, que é muito triste com relação ao estereótipo feminino. Uma outra situação também que a gente pode, enquanto iniciativa pública, ter outras iniciativas é com relação a dar suporte às atividades necessárias para a mulher no ambiente de trabalho, como o transporte urbano, creches, outros enfoques na área de educação especiais para isso, para ver a mulher, o papel da mulher de uma outra forma. O outro ponto que eu também queria muito chamar a atenção é a importância da formação das redes. Há redes constituídas por mulheres de vários setores, que a gente pudesse também, e é uma grande oportunidade, discutir e formular políticas de igualdade profissional, social, falar sobre liderança, né? Muitos temos a aprender também, por exemplo, no caso com as empresas privadas. Eu cito no caso da Magazine Luiza, que faz um trabalho extraordinário, que ela busca, né, constante o aprimoramento das políticas de inclusão e diversidade. Então, nós, do setor público, uma rede pública, mas também com uma rede de profissionais da área privada, a gente está falando sobre mulheres, está falando sobre políticas de afirmação, bem como implementar programas de mentoria individual e coletiva para dar suporte a mulheres, né, diferentes organizações a interagirem com matérias de políticas públicas em prol da diversidade da liderança. Bem como essas mentorias, elas seriam muito importantes para alavancar também a carreira das mulheres. As mulheres, elas se sentem, em sua grande maioria, muito cobradas, a mais do que os homens, quando elas assumem determinados cargos. Então, o papel da mentoria ele seria muito bacana. Enfim, eu falei do papel do Estado, mas
falei também do microcosmo aqui que está no meu dia, mas também do papel dos RHs, né, que podem também incentivar essas atividades, parte dessas atividades aqui que eu acabei de citar. Com certeza, Silvana, é muito bom te ouvir. São várias ações que são possíveis de serem feitas e eu estou muito satisfeita com o que você trouxe pra gente hoje. Quero te perguntar se você quer falar mais alguma coisa. Sinta-se à vontade. Queria também chamar a atenção, outro aspecto que eu acho que é muito bacana também de falar aqui, é quanto à nossa responsabilidade aos cuidados das meninas e meninos, para as futuras gerações, tanto em termos de educação formal e informal. Nosso papel de pais e educadores, faço questão aqui de frisar bastante, para uma cultura agora de uma comunicação não violenta, para uma visão empática, bem como desenvolver aos jovens, né, cursos de formação política e de liderança, e aumentar, então, o interesse da mulher para essa temática. Estimular as meninas, então, como eu já disse, para as áreas de tecnologia, para a política. Acho que esse está no nosso papel. Por fim, né, sou da proposição de fazer com que homens e mulheres trabalhem juntos, né, no modelo de liderança inclusiva, sobre as principais temáticas que a sociedade tanto requer. Promover um dia a dia mais inclusivo, um ambiente seguro, né, promover dentro das organizações um ambiente seguro, onde exista respeito, onde exista mais compreensão entre as pessoas. E aí ter um ambiente de trabalho muito, muito, muito mais feliz. Então, homens e mulheres, eu acho que juntos nesse processo mesmo de construção de uma sociedade mais feliz, respeito, igualdade, gênero, ético, cultural, também geracional. Então, essa cocriação, na minha forma de identificar, é uma ferramenta super importante, então, para quebrar os tetos de vidro aí. Silvana, muito bom te ouvir. Acho que essa mensagem final é essa mensagem que a gente precisa deixar, né, para quem está nos ouvindo. Então, eu quero agradecer pelo seu tempo, pela sua paciência e pelas suas respostas, que você deu uma análise muito boa pra gente, como que funciona a administração pública. Então, assim, estou satisfeita, muito feliz com a sua participação. Eu que agradeço, foi ótimo. Bom, pessoal, estamos começando aqui nossa conversa com a Denise de Pascoal. Ela é sócia fundadora da Tendências Consultoria, uma parceira de longa data do CLP. E eu vou começar fazendo aquela pergunta padrão para nossa convidada, que é: Denise, quem é você no Estado Democrático de Direito? Essa é uma pergunta complexa, hein? A gente já começa com uma pergunta difícil de responder. Eu sou economista, trabalho numa consultoria econômica há muitos anos, né? E eu acho que o meu papel é sempre ajudar os meus clientes, que no fundo estão tomando decisões que afetam a sociedade como um todo, a tomar as melhores decisões possíveis, né? Então, ter ferramentas, ter dados, ter análises, ter cenários mais assertivos possível para que eles consigam tomar as melhores decisões. Antes de começar, eu quero primeiro enfatizar e agradecer a parceria de anos que a Tendência tem com o CLP para a elaboração do ranking de competitividade dos estados. O levantamento é um sucesso, chegou a 10 anos esse ano, ele é utilizado por mais de 20 estados e esse ano ele trouxe algumas novidades, né? Inclusão de novos indicadores, incluindo o indicador de equidade de gênero. Então, para começar a nossa conversa aqui, você pode primeiro contextualizar um pouco como é que foram a inclusão desses novos indicadores no ranking, quais são os pilares do ranking e que contexto que estimulou esse acréscimo do indicador de equidade de gênero? Bom, o ranking de competitividade dos estados, ele é bem amplo, são mais de 80 indicadores, né? Então, a gente tenta fazer um mapeamento muito amplo de como é que a gestão pública atua, né, nos diferentes pilares ali da sociedade. Ele é separado assim, inclusive, são 10 pilares, em cada pilar você tem um agrupamento de indicadores, talvez não lembre de cabeça os 10 pilares, mas tem solidez fiscal, educação, sustentabilidade social, eficiência da máquina pública, capital humano, inovação, e ele tem duas óticas, assim, pensando assim, para que serve o ranking? De um lado, acho que para os gestores públicos é se comparar aos demais estados, né, como é que estão as minhas práticas em relação aos demais e como é que eu estou colocado em cada um desses pilares, e do lado do setor privado, você tem um mapa muito grande de competitividade dos estados mesmo, né? Que estados têm melhores recursos e piores recursos em relação ao que eles oferecem para o setor privado quando ele vai investir num estado em detrimento de outro. Então, acho que tem essas duas visões. Todo ano a gente faz uma discussão sobre os indicadores, se eles estão ok, se eles não estão, se tem indicadores que devem entrar no ranking. Nesse ano, particularmente, a visão do CLP e da Tendências, foi uma visão construída em conjunto, era de incluir indicadores ESG
ESG no ranking. Isso afetou bastante o pilar de sustentabilidade ambiental, foram vários indicadores ambientais que entraram. No pilar de sustentabilidade social, entraram indicadores também bem interessantes ligados à primeira infância. E no indicador de eficiência da máquina pública, entraram esses indicadores de equidade de gênero, o pilar lá S ali, e meio G também, porque no fundo a gente está falando de uma máquina pública mais eficiente, né? No indicador de eficiência da máquina pública. Então foram 2 indicadores ligados à equidade de gênero que entraram no ranking a partir da edição de 2021. Denise, pensando agora nesse tema, né, como que o levantamento, então, ele pode ser utilizado para monitorar e contribuir na implementação de políticas públicas de impacto? Só citando os 2 indicadores, que acho que ajuda a gente a pensar em como é que eles vão impactar. Então, tem um indicador de equidade salarial, então, que compara nas mesmas funções, né, como é que estão os salários, nas mesmas funções públicas dos estados, a gente está falando de servidores estaduais, como é que estão os salários de homens e mulheres, e tem um outro indicador que é de equidade de emprego. A gente tira educação e saúde dessa conta, que era de funcionários em educação e saúde, olha realmente para a questão de gestão pública, né, e como é que essa gestão está em termos de equidade de emprego. São 2 indicadores que eu acho que ajudam muito o Estado a monitorar como é que eles estão em relação aos demais, como é que eles estão em relação a esses 2 indicadores, porque você pode ter equidade de emprego, mas ter um diferencial salarial importante que precisa ser olhado, então é uma ferramenta importante para avaliar essa questão de equidade, tanto de remuneração quanto de número de funcionários, né, de servidores, no caso, para tomar medidas para alterar essa situação se você tiver algum problema, né? O ranking dos estados ele é divulgado anualmente e ele utiliza dados de 2020, então provavelmente a ideia é que esses indicadores reflitam as ações dos estados daqui a alguns anos, certo? Perfeito. No caso dos 2 que a gente está falando, deixa eu até checar aqui, mas acho que são dados de 2019, né? Porque no fundo a gente pega o último dado disponível. Então, além de olhar o ponto, né? E nesse caso a gente só tem dados do ranking desse ano, porque o indicador é novo, é interessante olhando como é que ele vai evoluindo ao longo do tempo, porque aí ele vai pegando exatamente isso. Como é que as ações vão impactando ao longo do tempo, né? Como é que esse indicador vai mudando. Tanto em termos absolutos, né? Eu comigo mesmo, como é que eu melhorei, como também em termos relativos, né? Eu tô fazendo mais que os outros, eu não tô, como é que eu tô? Legal, então é importante para a gente monitorar nos próximos resultados do ranking, ver quem evoluiu, né? Quem cresceu, quem de fato implementou políticas públicas relevantes. E, Denise, para fechar aqui da minha parte, queria que você fizesse uma análise sua mesmo, como economista, como mulher, tão próxima do setor público também, agora no terceiro setor do CLP, né? Por que esse tema é tão imprescindível para os estados terem uma máquina pública mais eficiente e entregar melhores serviços para a população? É tão parecido com o que a gente fala para empresas, né? Tem vários estudos que mostram que empresas mais diversas, elas são mais valiosas, né? Porque você toma decisões melhores. O mesmo vale para a gestão pública. Quanto mais diversidade a gente tiver, de gênero, de raça, mais chance a gente tem de estar entregando melhores serviços para a população, né? Eu tenho um estado que tem como objetivo entregar serviços eficientes para a população. Quanto melhor a representatividade desses servidores em relação à própria sociedade, mais chances eu tenho de ter serviços eficientes, né? Então não é à toa que ele está no pilar de eficiência da máquina pública, é porque a gente acredita que um estado mais diverso é um estado mais eficiente também. É um tema recente, Guilherme, você levantou um ponto importante de que é importante a gente olhar para os próximos anos, porque eu acho que o tema é muito recente mesmo, mas vai ficando cada vez mais claro como isso é importante para que a gente tenha resultados melhores, né? Em termos de gestão, em termos de eficiência, né? Vamos ter serviços melhores, sem dúvida nenhuma. Perfeito, muito obrigado, Denise. E para quem está ouvindo, só para não esquecer, quem quiser saber mais sobre o ranking, rankingdecompetitividade.org.br, lá tem todos os resultados do ranking. Denise, muito obrigado por participar do Coisa Pública. Obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Este episódio pode ser encontrado no Spotify, Feed, Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Por meio das redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo o que acontece na política brasileira. Acompanhe através do Instagram, Twitter e Facebook. E caso você queira fazer sugestões
sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, você pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Este podcast foi editado pela Maremoto.